Então vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então continuar aqui a carta aos Hebreus. Nós estamos no capítulo 7, né? Semana passada a gente terminou capítulo 5 e 6, né? A gente estudou a semana passada, onde a gente começou a falar sobre o personagem Melquisedeque, né? Melquisedeque significa rei de justiça, também rei de Salém, né? A palavra Melec no hebraico é rei. Melquisedeque, rei de justiça e rei de Salém. E hoje nós vamos continuar aqui e ainda vai falando sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, semana passada a gente esteve falando sobre a diferença do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo, que é o sacerdócio que não tem uma ordem levítica, a ordem dele é segundo Melquisedeque. E a gente explicou o porquê, quem é o personagem Melquisedeque, o porquê que a ordem de Cristo é segundo Melquisedeque e não segundo Arão ou segundo Levi, né? Porque Cristo é da tribo de Judá. Então, a ordem sacerdotal dele não poderia ser levítica. A ordem levítica é da terra e a ordem de Melquisedeque é sacerdócio universal, sacerdócio celestial, ok? Então, começando no capítulo 7 aí, diz assim, continuando aqui, né? O versículo 20 do capítulo 6 diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Ou seja, o Cristo entrou no santuário celeste como sumo sacerdote por nós, né? Se tornando sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí o capítulo 7, no versículo 1, diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, que é Melquisedeque, né? Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então vamos lá para o livro de Gênesis para entender o que estava acontecendo, o que o escritor aos Hebreus estava falando aqui. Ele estava falando para os Hebreus conheciam a história, né? Vocês lembram que o Abraão, quando Deus falou com ele, ele sai dos caldeus, fala, vai para uma terra que eu vou dizer para você aonde é. Então Abraão levou o seu sobrinho Ló, lembra da história? No meio do caminho os dois tinham muitos bens e os servos de Ló começavam a brigar com os servos de Abraão por causa de pastagem. Abraão, que era um camarada muito pacífico, tranquilo, de paz, falou para Ló, olha aqui e escolhe o lugar que você quiser e tal. E ele escolheu Sodoma e tal. Acontece que o Ló tinha sido capturado por alguns reis, lembra a história? E o Abraão foi lutar contra esses reis. Abraão, tendo lutado, libertado o sobrinho Ló, voltou. Quando ele volta da matança, que é disso aqui que está falando aqui o escritor aos Hebreus, o Melquisedeque veio ao encontro dele. Então no capítulo 14, versículo 18, olha só o que está escrito assim. Capítulo 14, versículo 18. Aí diz assim: então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele que já apontava para a ceia, né, que nós participamos hoje, que é pão e vinho, corpo, representando o corpo e o sangue de Cristo, né? Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Você vê que Cristo, na última ceia, partiu o pão e deu aos seus discípulos, depois abençoou o vinho e deu aos seus discípulos, pão e vinho. É a semelhança do sacerdócio segundo Melquisedeque, né? Ele diz assim, e abençoou Abraão dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão, ainda era Abrão, né? Não Abraão.
dá-me pessoas e os bens toma-os para ti. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanta-te, levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas eu enriqueci Abraão. Salvo tão somente o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Então aqui era a parte dos despojos da guerra, então Abraão não tomou. Então aqui quando fala do Melquisedeque que veio ao encontro de Abraão, o escritor hebreu está dizendo, olha, no versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dia nem existência, feito semelhante ao Filho de Deus. A comparação que ele faz, a gente vê muitos desses tipos de comparação na Bíblia, muitas analogias semelhantes. Não que o Melquisedeque não tivesse pai e mãe. Ele está dizendo, Melquisedeque, diferente dos levitas, não cita pai e mãe escritos, documentados, ou na genealogia. Melquisedeque não tinha pai e mãe e não tinha descendência, por não ter descendência documentada. Cristo não tem descendência porque não existe descendência de Cristo. Então, assim como Melquisedeque não tem uma genealogia escrita, Cristo não tem genealogia porque não existe genealogia de Cristo. Okay? Porque ele é filho de Deus, ele não tem um pai, uma mãe, um avô, não tem a genealogia. Então, a semelhança é essa. Os dois não têm genealogia, por isso Cristo é chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo Levi, que tinha que contar toda a genealogia. O problema da construção do terceiro templo em Israel, quando vão checar toda os que se dizem, que clamam ser sacerdotes, eles checam toda a linhagem. Se não tiver toda a documentação da linhagem dele, que ele é descendente de Levi, eles não podem ser sacerdotes. Né? Então agora, com essa nova, como se fala, agora estão tentando reconstruir o terceiro templo, né? Então, estão buscando, né? Fazendo um recenseamento para ver e achar os descendentes de Levi, para começar o sacrifício de novo em Israel. Isso é sinal dos tempos, né? Sinal dos últimos tempos. Ok? Só um pouquinho que eu perdi. A situação que você está falando do Melquisedeque e com Jesus, quer dizer que Jesus é segundo Melquisedeque. Okay? A ordem dele é de Melquisedeque. Mas filtrando isso tudo, esse Melquisedeque foi um mandado de Deus do Antigo Testamento para significar alguma coisa no Novo Testamento? Ou é uma... O Melquisedeque ele era rei de Salém, era um sacerdote de Deus. Só que ele não era da linhagem de Davi. E aí Deus mostrava já que teria um sumo sacerdote, mas era um homem. Que não seria da linhagem de Davi. Então, por isso aqui o Hebreus é muito bom por causa disso. O escritor aqui mostra como se interpreta o Antigo Testamento, sempre com uma visão cristocêntrica. Então você vê o Cristo nos personagens do Antigo Testamento, no caso de Melquisedeque, né, que apontava para o Cristo que queria ser o sacerdote não levítico. Né? Por um exemplo, uma outra analogia que se faz, né, do Antigo Testamento, José é uma tipologia de Cristo, né? José do Egito, né, que foi para salvar os seus irmãos, foi vendido, foi tudo para salvar os seus irmãos. Então, tipologia. Então, às vezes se fazem analogias. Mas a analogia só se faz quando o Novo Testamento permite fazer. Você não pode fazer analogia de qualquer jeito, né? Quem fazia muita analogia era o Orígenes, dos pais da igreja. Orígenes fazia muita analogia. Santo Agostinho fazia demais, né? Tertuliano, todos os pais gregos, principalmente, e depois os pais do princípio da igreja faziam muita analogia. E às vezes saía fora do que queria dizer o texto, né? Mas quando o Novo Testamento, quando as próprias Escrituras permitem, a gente pode fazer essa analogia, que é o caso daqui, que ele está fazendo analogia com Melquisedeque, né? Mas Salém significa Jerusalém também, né? E é Jerusalém, Jerusalém. E essa, por exemplo, aqui fala a Bíblia que Melquisedeque não tinha pai nem mãe. Mas como se interpreta isso? Espiritualmente? Porque Jesus Cristo tinha José e Maria, era carnal. Carnal, Melquisedeque não tinha pai e mãe escrito. Genealogia. Jesus não tem pai e mãe carnais de jeito nenhum. Ele tem
Maria, ele foi gerado no ventre de Maria, né? Mas Espírito. ele não tem aquela genealogia porque ele é filho de Deus. Ok. Né? Uhum. Ok? Ele foi gerado no ventre, não foi, como fala, ele não nasceu de uma relação de homem e Concepção, mulher. Ele não foi concebido, ok. ele foi gerado pelo Espírito Ok. Santo. Tá bom? Uhum. Olha o versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, veja, os que dentre os filhos de Levi, está falando de Israel, ok? Receberam o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Porque o que acontecia? Eram 12 tribos, ok? Levi não recebeu nenhuma herança na terra, ok? Das duas, Levi não recebeu. Por quê? Como nós dissemos a semana passada, estava explicando sobre isso, todo primogênito, Deus disse, o primogênito será meu. A tribo de Levi ficou no lugar dos primogênitos. Então, vocês não têm herança. Deus parte a herança das terras e fala, ó, esse é para Judá, esse é para Simeão, esse é para isso. Levi não vai ter. Eu sou a herança deles. Então, como vocês não têm herança, cada tribo pega 10% daquilo que vocês tiverem e levam para os levitas, porque eles precisam viver. Né? Então, levavam ao templo para eles, para que eles prestassem o serviço do templo a Deus. Então, eles têm uma ordem de Deus de fazer isso. Aí, mas só que é o seguinte, Melquisedeque não era levita. E olha só o que ele diz, versículo 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, a genealogia de Melquisedeque não se inclui entre os judeus, entre os levitas, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais. Né? Você está vendo que o Melquisedeque era um homem também mortal. Né? Os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Ou seja, toda a tribo de Levi pagou na pessoa de Abraão para Melquisedeque, que era superior a ele. Isso era questão de bênção. A pessoa ia lá e dava o dízimo e vinha a bênção, porque ele estava dando o dízimo para aqueles que não tinham herança. Okay? Eles foram representados na pessoa de Abraão, eles ainda não tinham nem nascido. Levi é filho de Jacó, né, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Isso aí, essa situação toda que justifica o dízimo na igreja de hoje em dia? Isso depende. Né? Isso depende de cada igreja. Algumas chamam de dízimo, outras chamam de... Mas é a oferta, né, que se dá. Mas isso justifica o sustento da igreja? O sustento da igreja tem que ser sustentado pelo povo. O povo é que tem que sustentar o... mas no Novo Testamento vai se dar quando Paulo fala, né? A questão... Acho que nós já estudamos aqui nas outras cartas, né? Quando Paulo fala do sustento que se deve dar aos ministros, né? Da igreja. Aí, como não se é? Aqui justifica o sustento, a base do que se deve sustentar, do que se deve ofertar, do que se deve cuidar. Porque, veja bem, os ministros de Deus, que são ministros, né, de Deus, ele não tem só um trabalho. Vamos supor, se o ministro de Deus trabalha o dia todo e ainda cuida da igreja, são 2 trabalhos. Como se fosse um part-time, não é? Ou seja, então, o que Paulo fala? É o que Pedro falou, né? Quando eles começaram a igreja, o que os apóstolos faziam? Começaram a cuidar das viúvas, dos órfãos e tal. Começaram a ter discussão, que as viúvas gregas diziam assim, olha, vocês estão dando o mais mantimento para as viúvas judias e nós estamos ficando sem. O que Pedro fala? Pedro fala o seguinte, ó, elege entre vocês diáconos, homens que cuidem dessa tarefa importante. Porque quanto a nós vamos cuidar da oração e da pregação da palavra. Né? Então, muitas vezes, a falta de suporte aos ministros pode causar certos problemas. Um exemplo, todos aqui trabalham, vocês chegaram ao serviço e estão cansados. Okay? Para pegar uma aula dessa à noite, não é fácil, eu sei que não é fácil. Okay? Por isso que a gente vai devagarinho, né? Que é para que todos possam compreender e tal. Porque é cansativo, você trabalha o dia inteiro, você vem e pega uma aula. Para preparar a aula e para ensinar o povo e para pastorear o povo, é uma carga
imagine muito mais pesada. Então, muitas vezes acontece das pessoas não se prepararem por falta justamente desse suporte. E começa a heresia. E aí começa, por falta de suporte muitas vezes. Não que sempre seja a falta de suporte que cria heresia, às vezes a heresia sai, né? Mas muitas vezes não é nem a falta de suporte, às vezes um alimento não tão bom como deveria ser dado. Porque ele precisa de um tempo, porque a obra espiritual, por isso que quando Deus no Antigo Testamento ele levanta o sacerdócio levítico, ele aponta para essas coisas e ele diz o seguinte: olha, os levitas vão cuidar do sacrifício, vão cuidar da lei, vão estudar a lei para ensinar a lei para o povo. Então o que os levitas faziam? Não era só sacrificar. Por um exemplo, numa casa tinha bolor, ou tinha lepra. Lepra, quando se fala lepra na Bíblia, não é só lepra, é qualquer doença da pele ou qualquer coisa que dá. Numa casa, quem que ia chamar? O Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde. Não tinha hospital. Não tinha hospital, não tinha nada. Não tinha o SUS, não. O sacerdote, porque se você ler lá o Levíticos, dá toda a descrição do que é doença e do que não é. Os caras eram como se fossem médicos. Então os caras iam na casa, checavam. Se descobrisse que era lepra ou alguma coisa, pegava as pessoas, tiravam da casa, deixava 40 dias, mandava raspar todas as paredes, né? E por 40 dias ficava lá. Se em 40 dias voltasse e ainda tivesse lá voltado, destruía a casa todinha, para que não houvesse doença, construía outra. Isso era um dos trabalhos dos levitas. Outro trabalho, o cara estava com doença, chegava para o sacerdote que checava se era lepra ou se não era, né? O marido desconfiava que a mulher adulterou, ia no juiz, ia para o sacerdote, né? Os caras cuidavam de tudo, tudo, né? Não é, hoje em dia, essas cargas passam muito para aqueles que pastoreiam. Então, na minha opinião, fica uma carga muito pesada. Então, o suporte é necessário. E a igreja que suporta os seus ministros, olha, Deus realmente abençoa. Porque isso é o que diz as Escrituras, né? Então, dar o suporte, abençoar aqueles que os guiam, como diz o apóstolo Paulo, né? Tenha em grande honra aqueles que vos pastoreiam, aqueles que cuidam de vocês, principalmente aqueles que cuidam de vocês, que ensinam vocês na palavra de Deus, tenham em grande honra, em dupla honra. Por quê? Porque não é brincadeira, né? A gente vê muitas pessoas que tentam ensinar a palavra de Deus, se auto-intitulam às vezes até pastores, e nós vemos o que dá. Não é preciso falar do que está dando, nós vemos no que dá, né? Então, é muito preciso ter essa consciência, né? A igreja precisa despertar essa consciência, né? Você vê que no sacerdote levítico foi assim, e no Novo Testamento foi assim. Não era instituído uma taxa, mas tinha que dar um suporte aonde eles teriam que ter o tempo para estar estudando a palavra, para estar orando e cuidando desses problemas, que não são poucos. E além de tudo isso, além dos ministros de Cristo, tem que cuidar, ainda tem os problemas deles pessoais na casa. Bom que agora mudou, né? Agora está mais fácil. Agora é mais fácil. Agora, você já pensou, os pastores ainda têm problema em casa, tem filhos, tem mulher. Então, quer dizer, às vezes é uma covardia, né, o cara? São 3 vezes o trabalho que uma pessoa comum tem. Então, eu vou ordenar o próximo pastor. Tá certo? Ficou claro aí essa questão? Tá certo. Ok? Então diz assim, ó, versículo 10, né? Porque aquele ainda não tinha sido gerado, Levi, por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Então, na pessoa de Abraão, os levitas todos já foram abençoados, porque o Abraão abençoou eles, sendo abençoado por Melquisedeque, mostrando o cuidado que iria ter uma nação de sacerdotes ali, ok? Uma tribo de sacerdotes, ok? Agora, olha, se portanto a perfeição sido mediante o sacerdócio levítico, houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Em Hebreus quanto? Hebreus 7:11, né? Olha, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico,
pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Então, se o sacerdócio levítico, veja que ele está falando para os hebreus que estavam, lá no começo que a gente viu, que estavam meio balançando para lá e para cá, ou voltavam para o judaísmo e tal, ele diz assim, se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, ora, que necessidade tinha que ter outro sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que era superior? Não precisava. Era só deixar o mesmo sacerdócio, o povo sacrificando, e se chegava a essa perfeição. Aí ele diz, pois quando se muda, versículo 12, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Está entendendo? Então, aqui nós temos que prestar atenção de que tipo de lei nós podemos usar no Antigo Testamento e de que lei que não funciona mais para a gente. Isso não foi na mudança que Jesus implantou o novo sacerdócio. Mas ele também fala que não veio para mudar a lei. Veio para cumprir, sabe por quê? Ele diz assim, ó, não dizeis que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogá-la, eu vim cumpri-la. Porque até que se passe o céu e a terra, não vai passar um tio da lei, sem que tudo se cumpra. Por que ele diz, eu vim cumprir a lei? Porque ninguém tinha conseguido cumprir até ele, ninguém. Então Cristo, além de cumprir toda a lei, ainda se faz sacrifício por nós, ou seja, olha o que Cristo faz. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Fala, Deus dá a lei para mostrar ao homem o quanto ele é pecador. Porque o Paulo fala isso, né? Ora, quando não existia a lei, eu não sabia. Mas veio a lei, o pecado me dominou e eu morri. Por quê? Porque quando dizia não faça isso, eu não sabendo que é pecado, a ignorância não é pecado. Você não sabe que é ignorância, você está em ignorância, na ignorância. Mas veio a lei e aguçou em mim o pecado. E aí eu morri por causa da lei. Então ninguém conseguia cumprir a lei. Então Deus dá a lei para o homem, para quê? Para mostrar para o homem que ele por si próprio não consegue, que ele precisa de um Salvador. Então, 1500 anos o homem tentando e não conseguindo, ele fala, não, eu realmente não consigo. Isso na nossa vida é assim. Santo Agostinho fala, nós temos que lutar contra o pecado, lutar contra a nossa carne, mesmo sabendo que vamos perder, porque vamos perder, se Deus não nos der a graça. Então, se nós confiarmos em nós mesmos e dissermos, olha, eu estou conseguindo, né, chegar lá, você já perdeu. Por isso a confiança está em Cristo, na lei de Cristo. Então, ele fala, mudou a lei. Houve mudança de lei quando Cristo instituiu o sacerdócio. Mudou a página. Mudou a página, né? Porque o que diz o próprio apóstolo João? Se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e fazemos da palavra de Deus uma mentira. Não é? Então, há até um grupo no Brasil lá, quando eu era jovem, que dizia assim, não vamos marcar quantos dias sem pecar. Já estamos 20 dias sem pecar. Já estamos 25 dias sem pecar. Isso é mentira, não existe homem que não peque. Não é? Então a sua preocupação não é essa, a sua preocupação é em quem pagou já o seu pecado. É essa, é crer que ele pagou. Não, Cristo já pagou. E afirmar. Você lê os escritos de Martim Lutero, você fala, rapaz, dá uma alegria, porque justamente, às vezes quando você fica pensando nessas coisas, você lê os escritos de Martim Lutero, você fala, não, realmente, era isso, se apegar na fé no sacrifício de Cristo. Então houve essa mudança de lei. Ok? Ao versículo 13. Porque aquele de quem são ditas estas coisas, pertencente a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Ou seja, Cristo era da tribo de Judá. Então se atribui a Cristo o sumo sacerdócio, mas ele nunca pertenceu a Levi. Versículo 15. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, parecido com Melquisedeque, ou seja, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus.
Então, a lei traz o desespero, porque você olha e fala, eu nunca vou conseguir cumprir tudo isso. Mas quando você olha para o sacerdócio de Cristo, segundo Melquisedeque, traz o quê? Esperança. Porque ele pagou meu pecado. Ele foi o sumo sacerdote que entrou com o próprio sangue. Então, a diferença da lei e da graça é isso. Né? Na lei você olha e você fica desesperado mesmo. Você fala, não consigo cumprir isso. Na graça você olha e fala, mas teve alguém que cumpriu e ainda pagou os meus. Traz esperança. Não é? Interessante quando você olha assim na questão de onde você não espera nada é que vem. No caso, né? Que Jesus veio, no caso da tribo de Judá. Uma tribo que não recebeu, no caso, Um sacerdócio. né, um título, né? Não. No caso, como Levi. Porque pela ordem natural das coisas seria de Levi. Mas para que o sacerdócio dele não fosse dado por homens, e sim dado por Deus, foi de outra tribo. Porque se fosse dado para Levi, seria como se o homem tivesse constituído Jesus como se fosse sacerdote. Carnal, aqui da terra. Interessantíssimo, né? Olha, deixa eu ver aqui, onde é que nós estamos? Versículo 20, né? Vamos terminar aqui o capítulo 7. Diz assim, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, ok? Aqueles quem? Os levitas, ok? Mas os levitas sem juramento, mas ou seja, o Cristo, com juramento, porque aquele que lhe diste, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Então, por que tem tantos sacerdotes? Porque morrem. Aí vem outro, morre, vem outro. Então são muitos. Okay? Porque por causa da morte são impedidos de continuar. Este, que é o Cristo, no entanto, porque continua para sempre, porque Cristo ressuscitou e está vivo para todo sempre, tem o seu sacerdócio imutável, não muda. Por isso também pode salvar totalmente, ou eternamente, em algumas versões que está, totalmente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que coisa interessante. Quando Cristo diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o sumo sacerdote que nos leva até o Pai. Então ele diz assim, sendo ele eterno, que não muda, não morre, ele não intercede uma vez por ano, como faziam os sacerdotes. Como diz aqui, intercede por eles, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, 25 horas por dia. Continuamente intercedendo por nós, sem cessar. Então, a nossa certeza é que temos um intercessor diante de Deus Pai. Por isso que o apóstolo diz isso. Temos um intercessor diante de Deus Pai que está dia e noite diante de Deus, intercedendo por nós, pelos nossos pecados. É o que eu disse semana passada. Será que Deus ouve o Filho dele? Com certeza. Não é? E aí, olha só. Vivendo sempre para interceder por eles. A vida de Cristo agora, no diante do Pai, intercedendo por nós, pela igreja. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então o sacrifício foi um só, uma vez por todas acabou o sacrifício. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, vamos para o Salmo 110, que é o do que está dizendo aqui, né? Isso aqui é o que ele está dizendo, era a profecia de Davi, né? Isso aqui Davi não estava falando dele próprio, mas estava falando do Cristo. Olha o que ele diz, Salmo 110, versículo 1, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, o Pai dizendo ao Filho, né? Assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés.
O Senhor enviará de Sião o cetro da tua fortaleza. Dominarás no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia da tua batalha. Ornado com santa majestade, do seio da alva receberás o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ferirás os reis no dia da sua ira. Julgarás nações, enchê-las-á de cadáveres, e ferirás cabeças de toda a terra. Pelo caminho beberá do ribeiro, pelo que prosseguirá de cabeça erguida. Está falando do Cristo, da batalha final do julgamento dos povos. Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você vê que o próprio Davi está falando que existia um sacerdote superior. Uhum. Muito doido. Você veja, Davi vivia na lei, mas ele dizia, ó, Vai ter alguém aí. tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem, não segundo Levi. Davi já sabia. Quer dizer, Deus já tinha revelado isso aí a Davi. E Davi não é descendente de Levi. Davi é da tribo de Judá, a mesma tribo de Cristo. É porque José é da tribo de descendente de Já que é irmão, José é irmão de Judá. Não, José é pai De Jesus. José e Maria, os dois são descendentes da tribo de Judá. Ok? Então vamos lá. Ficou claro aí? Capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Veja, quando no versículo 2 fala como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Lembra quando Deus fala para Moisés, olha, toma cuidado de você fazer o tabernáculo que eu vou te mostrar, segundo tudo que eu vou te mostrar. Por quê? Porque aquele tabernáculo que Moisés estava construindo era a sombra do tabernáculo que tem no céu. Uhum. Você vê que João, no Apocalipse, quando ele olha numa visão que ele olha, fala, olhei e vi a arca da aliança que estava no céu. A arca que Deus mandou fazer era uma cópia da que tem no céu. O tabernáculo que Deus manda fazer era uma cópia do que tem no céu. Só que o tabernáculo aqui, quando os homens sacrificavam, apontava aquilo que Cristo já iria fazer do céu, para sempre, para a salvação do homem, para a nossa salvação. Uhum. E ele diz assim, no versículo 4, ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Se Jesus estivesse na terra, não seria sacerdote porque ele não é da tribo de Levi. E já tinha os levitas que faziam. Os divinos no céu. Aí ele diz assim, versículo 6, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, superior aliança, porque lembra que Deus tinha feito aliança com Abraão, né? A aliança quando Cristo parte o pão na última ceia, ele diz assim, e parte o pão e parte o vinho e fala, isto é o sangue da nova e eterna aliança, que será dado por vós e por muitos, para o perdão dos pecados, né? Então, a aliança de Cristo é superior à aliança abraâmica, é nova e é eterna. Essa não tem nenhuma que vai ser superior a ela, porque ela é superior a todas. E ela não quebra. Por isso, a aliança de Cristo com a igreja não quebra. A aliança não se quebra. Ok? E é baseada no sacerdócio superior. Versículo 7, né? Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. E de fato, repreendeu-os, diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso aqui está no livro de Jeremias. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança,
e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Veja que a aliança do Sinai é uma outra aliança. Quando eles saem do Egito, né, que Moisés vai fazer aliança com o povo, o que ele faz? Ele pega sangue e asperge sobre o povo e fala, essa é a aliança que Deus está fazendo com vocês. Essa aliança foi a aliança da lei que Deus estava fazendo com o povo. Ok? Aí fala, se essa aliança bastasse, não precisava de uma superior, que foi a aliança feita com Cristo. Versículo 10. Porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Pois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então você vê, tudo que você fala, isso aqui é novo, o que era antigo vai desaparecer com certeza. Então, a questão da aliança nova que Deus faz, que o Cristo faz com a igreja, é essa aliança nova, eterna e superior àquela aliança feita na lei, feita no monte, feita no Sinai. É por isso que aqui mesmo nós lemos em Hebreus, quando o povo ouvia Deus falando no monte, o povo dizia para Moisés, Moisés, vai você e fala com Deus, para que a gente não morra e ouvir a voz de Deus. E ele diz, hoje vocês não se aproximam mais desse monte, hoje vocês se aproximam da Jerusalém Celeste, das miríades de anjos, dos espíritos aperfeiçoados, da cidade santa. É desse que nós nos aproximamos. E podemos nos aproximar sem medo, por quê? Porque o sacerdote, veja, a explicação que ele dá, o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano lá, tinha os sacerdotes que faziam os sacrifícios diários, pela manhã, pela tarde, tinha o seu sacrifício, tinha o sacrifício de holocausto, enfim, todos aqueles sacrifícios que a gente já falou no Antigo Testamento. E tinha o dia, que era o dia que o sumo sacerdote entrava lá dentro, onde se lembrava de todos os pecados, se pedia perdão, matava o bode expiatório, né? O sacerdote chegava... Onde surgiu a expressão bode expiatório. O sacerdote chegava na cabeça de um bode, confessava todos os pecados de Israel. Ele pegava e soltava o bode no deserto. Esse bode representava o Cristo que iria morrer por nós. Soltava o bode? No deserto. Para levar era como se ele estivesse levando os pecados de Israel. Não, esse expiatório era solto. Para levar o pecado do povo longe. Né?